Eu vou conversar com você a partir de agora sobre a morte do assessor parlamentar que trabalhava no gabinete do deputado estadual Wilson Santos. Vem comigo para cá, vem comigo para cá. A gente construiu ao longo da manhã de hoje uma reportagem com detalhes de como a polícia chegou aos 2 suspeitos que foram presos e de como os policiais chegaram ao corpo do assessor parlamentar que era considerado até ontem desaparecido. A nossa equipe trabalha desde ontem nesse caso, triste, extremamente triste. Uma morte covarde, cruel e que, diante de um brilhante trabalho da Polícia Civil, Delegacia de Terra Nova do Norte, Delegacia de Lucas do Rio Verde, DHPP em Cuiabá, conseguiu em poucas horas, assim que o boletim foi registrado, entender o que aconteceu, prender os suspeitos e localizar o corpo. Claro que todos nós, torcíamos para que a história tivesse um final feliz. Infelizmente não foi possível. Agora cabe a todos nós cobrarmos justiça. O Vanderlei Leandro do Nascimento foi encontrado morto no início da noite de ontem. Entenda como a polícia chegou até o corpo na reportagem do Rafael Medeiros. Preste atenção neste vídeo. Estes 2 homens, ambos com bermudas jeans e camisetas escuras, são policiais civis. A paisana. O suspeito passa por eles e recebe voz de prisão. De Araújo Souza, de 18 anos, foi preso em Terra Nova do Norte, município a mais de 600 quilômetros aqui da capital. Segundo a polícia, ele estava a caminho de Guarantã do Norte em uma van. O veículo parou em um ponto da cidade para que os passageiros tomassem café. Henrique foi o primeiro a ser identificado na morte de Vanderlei Costa, assessor do deputado Wilson Santos. Confessou o crime. E ainda na viatura disse onde estava o corpo. Tá lá perto do lixão, numa rua, depois da borracharia, numa subida e descida assim, que numa rua que tem um T, tá aí na beira da estrada assim, numa cerca que tem uma rocha assim. Em que bairro? Em que bairro? É na região do Cinturão Verde. A informação foi repassada para os policiais de Cuiabá e no início da noite desta segunda-feira o corpo foi encontrado. Segundo peritos, em avançado estado de decomposição, mas sem marcas perceptíveis de golpes de faca ou disparos de arma de fogo. Este homem é Richard Aguiar, preso nesta madrugada em Nova Mutum, segundo suspeito de ter praticado o crime. Durante a abordagem, o suspeito estava com uma menina e uma criança no carro. Tudo isso para não levantar suspeita. Ele confessou o crime. Disse que trouxe o carro da vítima de Cuiabá até Nova Mutum, mas não quis dar mais detalhe. O que a polícia quer descobrir agora é como os suspeitos atraíram a vítima até a morte. Onze horas e 17 minutos. Essa reportagem, construída agora de manhã pelo Rafael Medeiros, ela mostra como a polícia localizou os 2 suspeitos que foram presos, um em Terra Nova do Norte e outro em Nova Mutum. Volta na reportagem para mim e para no exato momento em que o primeiro suspeito preso começa ali na viatura a conversar com o policial civil que realizou a prisão dele. Quando ele entrega para o policial, para o investigador, onde o corpo teria sido jogado. Por que eu estou pedindo para voltar nesse trecho deste vídeo que foi divulgado pela Polícia Civil? Tá pronto? No ponto?
Traz para mim aqui no telão, então, por favor. Traz para mim aqui no telão. Por que eu estou pedindo? Porque a sensação que eu tive deste rapaz, se é que assim podemos dizer, é de uma frieza. Ele conversa entregando onde teria jogado o corpo da vítima numa tranquilidade que eu fico assustado. Não sei a senhora, mas eu fiquei assustado com a crueldade e com a frieza. Solta para mim só esse trechinho aqui da reportagem do Rafa. Olha como ele conta, com calma. Solta. Confessou o crime e ainda na viatura disse onde estava o corpo. Tá lá perto do lixão, numa rua, depois da borracharia, numa subida e descida assim, que numa rua que tem um T, tá aí na beira da estrada assim, numa cerca que tem uma rocha assim. Em que bairro? Segura. É ou não é de uma frieza assustadora? A pergunta que o Rafa fez ao encerrar a edição de hoje do SBT Comunidade é a que tem sido feita pelos investigadores e policiais civis que estão trabalhando nesse caso. A polícia já sabe que os dois presos participaram diretamente da morte do assessor Vanderlei Leandro Nascimento. Agora, como que o Leandro foi atraído para a morte? Como que os suspeitos o abordaram? O que levaram? Porque existe a informação de que o Vanderlei saiu da casa dele, no veículo dele, e sumiu. Horas depois, os suspeitos foram até a casa e pegaram um televisor 70 polegadas. Subtraíram, além do veículo, esse televisor também. Quando voltaram à casa, será que a vítima estava ainda em poder dos suspeitos ou não? Já tinha sido assassinada. Eu vou voltar a conversar com o Rafael Medeiros, o nosso repórter, que está no IML, onde o corpo ainda está aguardando liberação. Vem comigo para cá com o Rafa, porque o Rafa está lá, os familiares também estão por ali. O Rafa conversou agora há pouco com um dos familiares. E Rafa, você já antecipou na abertura do Comunidade que não será feito velório devido ao estado avançado de decomposição, né? Isso mesmo, Trindade. Bom dia mais uma vez para você. Boa terça-feira para todo mundo que está acompanhando a gente. Nós estamos aqui na frente do Instituto Médico Legal, região do bairro Carumbé, aqui na capital. Nós recebemos as informações aqui em loco que os trabalhos de perícias ainda estão em andamento e a causa da morte ainda não pode ser definida, tampouco a identificação, devido ao estado avançado de decomposição. Inclusive, eles já adiantaram para a gente e para os familiares que o velório não vai ser possível ser feito a não ser com o caixão fechado. Então, a família optou em levar o corpo direto para o cemitério, onde o servidor público será sepultado. Ainda não há detalhes desse sepultamento. O corpo ainda permanece sendo periciado pelos servidores e os familiares estão aqui fazendo todo esse trabalho de auxílio, de identificação do corpo. Nós temos também informações atualizadas em relação a as investigações ao caso. Eu conversei há pouco com o delegado Dr. Hércules, que está acompanhando o caso. Ele não quis gravar entrevista, até para não atrapalhar o andamento das investigações, porque a polícia quer identificar outros bandidos envolvidos na morte do servidor público. A polícia quer entender se de fato só os dois bandidos presos estão ligados a essa morte ou se existem outros criminosos envolvidos também. O delegado confirmou para a gente que a dupla presa ontem, que seria Murilo Henrique, de 18 anos, e Richard Aguiar, que foram presos ontem, eles vão responder pelo crime de homicídio ou latrocínio no decorrer das investigações. Mas eles foram presos em flagrante por ocultação de cadáver, já que este crime ele é permanente. Então,
por conta do crime ser permanente, os dois já estão respondendo em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver, mas que com o decorrer das investigações, eles vão responder ou por homicídio ou por latrocínio, caso as investigações comprovam que eles teriam matado o servidor público para roubar ou roubado e depois matado o servidor público, eles podem responder por latrocínio. As investigações continuam. Hoje pela manhã algumas pessoas foram ouvidas, inclusive familiares do servidor público foram ouvidos na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, e a polícia tenta montar as peças do quebra-cabeça, tenta entender o que de fato teria motivado a morte do servidor público. Só para a gente lembrar, ele desapareceu na última quinta-feira, na quinta-feira da semana passada, onde ele foi visto pela última vez saindo com o veículo dele. Os bandidos, então, depois tomou o veículo e voltaram para a casa do servidor público, onde levaram uma televisão 70 polegadas. Os familiares que estão prestando depoimento à polícia também devem identificar se outros pertences da vítima foram levados, mas a princípio apenas essa televisão e o carro. O carro foi identificado passando em um pedágio na região norte, por isso que a polícia conseguiu prender o primeiro suspeito ali em Terra Nova do Norte e também o outro em Nova Mutum, por conta do pedágio onde a polícia conseguiu identificar o veículo passando. É claro que a gente continua na cola desse caso, vamos tentar uma entrevista ao vivo com o delegado e a gente segue atualizando as informações no decorrer do programa. Eu estou aqui na frente do Instituto Médico Legal, na expectativa de falar com um dos familiares, inclusive o irmão da vítima se colocou à disposição para falar com a gente, ele deve estar chegando, está nos trabalhos aqui o pai, também outros irmãos da vítima estão lá dentro fazendo o reconhecimento e com toda a documentação necessária para conseguir a liberação para dar um sepultamento digno ao servidor público. Nas redes sociais, amigos, colegas lamentaram a morte, inclusive o deputado Wilson Santos também lamentou o falecimento do servidor público e disse que está acompanhando as investigações. As informações são essas por hora, Trindade, a gente continua no caso, qualquer novidade, qualquer atualização, eu volto contigo. Rafa, muito obrigado pelas informações. O Rafa segue no IML aqui em Cuiabá, região ali do Cochipó, acompanhando essa liberação do corpo. A família, os nossos mais sinceros sentimentos. A gente tinha até conversado há pouco com o pai da vítima, mas ele iria conversar com o Rafa, mas ele se emocionou e a gente entende, é claro, e o nosso mais profundo respeito a todos os familiares. O irmão da vítima agora deve entrar ao vivo daqui a pouco conversando com o Rafael Medeiros sobre como a família recebeu essa notícia e essa sede por justiça agora, né? Os dois suspeitos serão encaminhados provavelmente amanhã para audiências de custódia, as respectivas audiências de custódia, e aí cabe à justiça entender se eles poderão aguardar as investigações presos, em liberdade ou monitorado por tornozeleira eletrônica. O que a polícia sabe é que a vítima não tinha, pelo menos de maneira perceptível, marcas de tiro ou de golpes com faca, então tenta entender também qual foi a causa da morte e, além de entender qual foi a causa da morte, entender por que a vítima foi assassinada. Tudo leva a crer em um latrocínio, roubo seguido de morte, mas os depoimentos irão trazer luz a esta investigação que está sendo conduzida pela DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Traz para o telão para mim a foto dos dois suspeitos presos. Estes são os dois suspeitos que foram presos, envolvidos na morte do assessor parlamentar. E eles já estão sendo ouvidos pela Polícia Civil. E eu pedi a foto deles aqui para parabenizar a Polícia Civil pelo trabalho que desenvolveu nesse caso. Uma investigação complexa com um resultado brilhante de forma rápida, como deve ser. Não foi fácil localizar os dois suspeitos, identificá-los e localizá-los, mas esse trabalho forte da Polícia Civil, Delegacia de Terra Nova do Norte, Delegacia de Nova Mutum, Delegacia de Lucas do Rio Verde também ajudou, e a DHPP aqui de Cuiabá conseguiram elucidar esse caso e existe a possibilidade de outros suspeitos estarem envolvidos e a gente vai acompanhando aqui no SBT Comunidade e compartilhando com você todas as informações. Daqui a pouco o Rafael Medeiros volta ao vivo lá do IML com uma entrevista com um dos familiares, claro, ainda em estado de choque, ainda tentando entender tudo o que aconteceu. O Rafael Medeiros tem prioridade, assim que ele conseguir a entrevista, ele pode interromper o jornal, conversar, porque o caso requer essa atenção necessária para... Eu fico aqui até às vezes tentando encontrar palavras para descrever esse crime. E quando a gente tem acesso aos detalhes, é muito covarde, é muito cruel o que esses dois aqui fizeram.
Agora, por que eles queriam a caminhonete? Para onde eles levariam a caminhonete? Por que eles pegaram o televisor? Qual era o objetivo? Eu fico tentando entender, e assim que o delegado conversar com a imprensa, com certeza a gente vai compartilhar mais detalhes dessa investigação com você. Traz para mim a imagem que abriu a edição de hoje do SBT Comunidade, dos policiais trabalhando lá no local do Cinturão Verde, onde o corpo foi localizado. Essa é a imagem. Claro que é uma imagem distante, até em respeito aos familiares, em respeito também ao nosso telespectador, mas o corpo foi encontrado ali ao lado da estrada, de fato, local que foi indicado por um dos suspeitos de 18 anos que foi preso lá em Terra Nova do Norte. Por que eu estou pedindo essa imagem mais uma vez? Porque o Rafael Medeiros está no ML e vai conversar agora ao vivo com um dos familiares, que vai contar, por exemplo, como que recebeu a notícia da morte do assessor parlamentar, o Vanderlei, né? Rafa, eu sei que a família está passando por um momento de muita dor. A gente pede, claro, para que Deus possa confortar o coração de todos eles. Mas agradeça já a gentileza deles em conversar com a nossa audiência e contar como que eles receberam essa notícia triste, né? Pois é, Trindade, a gente continua aqui no Instituto Médico Legal acompanhando os trabalhos necessários para a liberação do corpo. A gente vai conversar ao vivo com o irmão do servidor público que acabou sendo encontrado morto ali na região do Cinturão Verde, no pé da 90. O Edilson, que é irmão da vítima, e ele vai contar pra gente. Edilson, como que a família recebeu a notícia depois de quase uma semana procurando pelo seu irmão, né, que acabou ficando desaparecido? Como que vocês receberam essa notícia? Bom dia. Bom dia. A notícia não foi bem agradável, né? Não era o que a gente estava esperando, porque ele nunca ficou de sair de casa sem falar onde que ia, nem passou um tempo, um dia sem informar o que estava fazendo. E para a gente receber essa notícia aí foi de um choque, né? Porque o Vanderlei nunca fez mal para ninguém. O Vanderlei, pelo contrário, sempre ajudou todo mundo. Sempre as pessoas que estivessem ao redor dele, sempre ele ajudava. Então a gente não está entendendo o porquê que fizeram essa execução com o meu irmão, né? Mas que a justiça de Deus seja feita. A justiça do homem está sendo feita, a de Deus também vai ser feita. Porque eu acho assim, quando a pessoa faz um tipo de um latrocínio desse aí, ele tem que pagar por isso aqui. E aí a gente espera que a gente chegue a uma conclusão do que realmente levou esses dois marginais a fazer isso com o meu irmão. Espero que a polícia, com sua investigação, consiga desmembrar esse tipo de caso. Ele desapareceu na semana passada. Qual foi a última notícia? Onde que vocês viram ele pela última vez? Vocês já sabiam do contato dele com esses dois suspeitos aí na morte? Ele sumiu foi na quinta-feira passada, após uma célula que teve na casa. Que ele fazia a célula toda quinta-feira. Na própria casa. Chamava as pessoal vizinhança para fazer a célula na casa. Comprava cachorro quente, muitas criançadas iam porque tinha uns lanches para comer, né? Lanche, refrigerante, ele fazia toda quinta-feira. E após a célula, aí ele saiu, né? Saiu de casa, que ia sair, eu não sei na onde, falou com a minha cunhada que ia ali. Aí ela não quis ir, por volta de mais 11h30 da noite. Desde então, ele não apareceu mais. Aí veio, quando foi na sexta-feira, começaram a ficar preocupados com ele. Porque ele saiu e não voltou, ele não levou carteira, não levou celular, né? E nesse período aí a gente começou a ficar preocupado, aí quando foi no sábado começamos a correr atrás, já foi no dia 18, começamos a correr atrás dele, para querer saber o que aconteceu e para onde que foi esse pessoal que estava com ele. Os suspeitos estavam então na célula, no culto na casa dele? Não, eu não sei informar para o senhor se estava na célula, eu sei que ele saiu com o Richard, o segundo que foi encontrado no Nova Mutum, estava com ele. O outro suspeito, que eu não sei o nome dele, o branco, eu não sei onde que ele encontrou ele, que eu nunca vi ele. O Richard já tinha visto. Porque então o Richard veio na casa, após ter assassinado meu irmão, ele veio na casa e pegou a televisão e evacuou do local. Não sabemos se ele estava dentro do carro já morto, veio e pegou a televisão, a TV grande, acho que é de 55 polegadas ou de 60, e se evacuou do local. Onde deixou o carro em Sinop, o menino foi encontrado em Terra Nova, em Terra Vermelha, que os policiais encontraram ele, e o Richard foi encontrado em Nova Mutum.
Vocês sentiram falta de outros objetos ou pertences da casa, além da televisão? Não, ele só levou a televisão mesmo e o carro. Não teve. Acreditam, então, nesse suposto latrocínio aí também? Sim, com certeza. Foi um latrocínio. E ocultação de cadáver, né? Porque pegou e jogou o corpo do meu irmão igual joga cachorro no meio da rua. Um homem que sempre fez bem para a comunidade. Ele nunca teve, assim, inimizade. Ele trabalhava com o Wilson Santos e mexia com política, já tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, mais ou menos. Ele é bem influente no bairro. Ele já trabalhou com o Deus da Levante. Tinha amor em ajudar as pessoas? Tinha. O prazer dele era de fazer o bem. Então a gente não entende o que levou esses dois marginais a fazer esse tipo de execução. O celular dele foi encontrado? Vocês encontraram o celular dele? Sim, parece que não. Pelo que eu conversei, o celular dele não foi junto. O celular dele não estava, o celular dele ficou em casa. O celular dele é a carteira dele, que ficou em casa. É que a gente achou mais estranho, que ele não anda sem documento e não anda sem o celular. Onde que estava em casa. Aí que começamos a correr atrás para saber o que aconteceu realmente com ele, que não foi normal. Porque um homem igual ele, que anda sempre com documentos, sempre está influindo com as pessoas, ele anda com o celular e com o documento. E ele deixou tudo em casa. Sinal que saiu para fazer coisa rápida. Quando ele saiu com os meninos da Celso, sinal que saiu para fazer coisa rápida. Não sei se foi levar em algum lugar, se foi buscar eles em algum outro lugar. Mal ele sabia que estava sendo atraído para a morte. Estava indo para a morte. Isso mesmo. O que vocês esperam, então, é que a justiça seja feita e que o caso seja esclarecido. Esclarecido, isso mesmo. Pra gente encerrar, ficou mais alguma coisa que você queira destacar ao vivo, pode ficar à vontade, ou cobrar, né, que esses bandidos fiquem presos e que não aconteça como acontece em outros casos, que ganhem a liberdade daqui a algumas semanas. Isso mesmo, que a justiça seja feita e que eles não ganhem a liberdade em breve, né? E só engrandecer o fator do envolvimento do Wilson Santos, que ajudou muita gente. Porque ele, se não fosse por ele, talvez não tinham pegado esses dois marginais. Porque ele teve envolvimento, já conheceu a polícia de Mato Grosso foi muito efetivo, né? Que o Wilson Santos chegou em casa de manhã, quando foi de tarde, já tinham pegado o menino lá em Terra Nova, Terra Vermelha, já indo embora. E na madrugada pegaram o outro lá em Nova Mutum. Tem informações já do sepultamento do servidor ou ainda não? A gente ainda está aguardando a liberação do corpo, mas provavelmente acho que não vai haver velório. Por causa o corpo está em muito estado avançado. A gente sente muito porque um homem digno desse aí merecia, pelo menos uma recepção melhor. Mas que a justiça de Deus seja feita. Deus não falha. Deus não falha. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos ao vivo. A gente conversou com o irmão do Vanderlei, servidor público, antigo assessor do deputado Wilson Santos. A gente continua aqui no Instituto Médico Legal. Os trabalhos periciais estão sendo feitos e esse laudo deve ficar pronto nos próximos dias, onde deve apontar as causas da morte, qual o motivo que Vanderlei acabou morrendo, se foi arma de fogo, se foi faca, se foi enforcamento, enfim. Isso vai ser apontado no laudo pericial. As investigações continuam. Como eu disse no primeiro link, o delegado que conduz as investigações, ele colocou o flagrante por ocultação de cadáver, já que é um crime permanente, mas que com o decorrer das investigações, a dupla pode responder por latrocínio ou por homicídio. A polícia quer tentar agora chegar a outras pessoas possíveis envolvidas nessa morte do servidor público. 2 homens presos até agora. Eu volto contigo, Trindade, as informações são essas. 11 horas e 52 minutos. Rafa, muito obrigado. Eu quero aqui agradecer de coração a gentileza do irmão do Vanderlei. Vem aqui para o estúdio, traz a imagem do Vanderlei aqui para o telão. Vem para cá. Vem para cá e traz a imagem dele aqui para o nosso telão. Eu quero agradecer a família pela gentileza em conversar com os nossos telespectadores nesse momento de tanta dor e de tanta revolta. Todos que tiveram a oportunidade de conhecer o Vanderlei sabem que ele não merecia o que aconteceu. E que Deus possa confortar o coração de vocês nessa despedida dolorosa. Dolorosa porque é uma despedida injusta. É uma despedida injusta. É uma vida interrompida pela covardia e pela crueldade de 2 bandidos. Que tudo leva a crer. E isso a gente vai compartilhar com você nos próximos dias durante a investigação. Planejaram a morte do Vanderlei. A informação que o irmão trouxe de que um dos suspeitos estava na célula feita na casa do Vanderlei é uma informação importante para o inquérito policial. Trindade, o que é uma célula? É um grupo de oração.
O Vanderlei fazia toda quinta-feira na casa dele um grupo de oração, reunindo vizinhos e amigos e compartilhando, além da oração, alimento para as crianças da rua e do bairro. Servia ali refrigerante, cachorro-quente e convidava um pastor para pregar a palavra, por vezes ele também. Isso é uma célula. É um trabalho brilhante que é desenvolvido por algumas igrejas. E um dos suspeitos, segundo a família, estava nesta célula que foi organizada pelo Vanderlei na quinta-feira, quando ele desapareceu. Ele saiu e deixou o celular e a carteira. Eu estou compartilhando aqui com você as informações que o irmão dele compartilhou com a nossa audiência agora ao vivo, de forma exclusiva. Só aqui no Comunidade você viu a entrevista. E por isso eu quero agradecer a família pelo carinho, pela confiança, pela gentileza, mesmo nesse momento de dor e de revolta. Porque se nós estamos revoltados, imagine a família, o pai, os irmãos. Imagine quem trabalhava com ele lá na Assembleia. Ele provavelmente será sepultado hoje, a nossa equipe vai acompanhar, prestando as homenagens que são merecidas. E vamos compartilhando com você ao longo da semana os detalhes da investigação da Polícia Civil e, assim que possível, a entrevista com o delegado, para que ele possa esclarecer como a polícia chegou aos 2 suspeitos. Traz a imagem dos 2 suspeitos aqui para o telão. E a pergunta é por quê e como? São 2 perguntas, né? Por que e como eles mataram? Por quê? Abandonaram a caminhonete no Nortão, a televisão não sabe o que fizeram ainda. Mas a pergunta é por quê? É lamentável.